terminando um curso que precisa de um TCC para obter o diploma? Você sabia que existem algumas regrinhas básicas para apresentar um TCC sem se perder muito? Então fica neste vídeo que eu vou te apresentar 5 passos essenciais para escrever um bom TCC. TCC ou trabalho de conclusão de curso. Basicamente, para você poder escrever um bom TCC, precisa saber de algumas regrinhas básicas. E a primeira delas é saber a formatação que o curso exige. E o que seria essa formatação? Seria a parte mais técnica para entregar esse texto. Então, coisas como tipo de fonte, tamanho, número de páginas, que tipo de encadernação que é usado para entregar e etc. Caso a sua instituição não apresente nenhuma regra clara para apresentar este texto, o que é recomendado é seguir as normas da ABNT ou APA, dependendo do seu curso. Então, esse é o passo número 1 que você deve se preocupar. E por que ele deve ser o primeiro passo? Porque é importante você saber quanto tempo vai precisar para revisar o seu texto, deixar nessa formatação para poder entregar. E a gente sabe que sempre no final do curso fica aquela correria e vai para lá e vai para cá e é documento para lá, documento para cá. Então, para você não correr esse risco, é bom se preocupar já no começo do seu trabalho para você se programar. E vai por mim. Normalmente, no final do curso, você vai ter muito mais coisas para se preocupar além do TCC. E depois de você já ter olhado essa formatação, o segundo passo você vai entrar diretamente ao conteúdo do seu trabalho. E no passo 2, o que você vai delimitar é o tema, o público-alvo e a problematização da sua pesquisa. E a melhor forma de escolher um tema para o seu trabalho é pensar em um assunto que você tem interesse, mas também já pensando quem é o maior interessado em ler o seu trabalho. Mas não é o professor o maior interessado de ler o trabalho? Se você pensa que o TCC é uma mera burocracia para obter o diploma, você está começando errado. E por que é importante definir o público-alvo? Porque é com ele que você vai definir uma série de temas que sejam de interesse deles e a partir daí que você vai conseguir definir também a problemática da sua pesquisa. E saber definir o público-alvo é uma habilidade essencial para você executar os seus projetos, tanto dentro de empresas como seus projetos pessoais, com mais exatidão. Já pensou quanto tempo e dinheiro você pode perder no marketing ou na produção de um novo produto se você não define bem o público-alvo no começo? Isso é mais comum do que se imagina. Então, defina primeiro o seu tema, o público-alvo e depois defina a problemática da sua pesquisa. E para ter uma ideia da problemática da sua pesquisa, você vai precisar fazer um levantamento bibliográfico. E isso você pode fazer tanto buscando no Google Acadêmico ou no portal de periódicos da CAPES. Esses detalhes de como fazer a busca eu já falei lá no blog e o link está aqui na descrição, tá? E lá no blog também tem os detalhes também de alguns passos que eu não vou falar aqui no vídeo para não ficar muito longo. E depois que você já tem uma noção do que vai escrever, pegou as referências que vai consultar para utilizar dentro do seu trabalho, vamos para o passo 3, que é a introdução. E na introdução é onde você vai contextualizar um pouco do seu trabalho. E existem várias formas de fazer isso, então é uma questão de estilo. Por exemplo, tem pessoas que preferem fazer apresentando uma motivação pessoal para essa pesquisa, outras pessoas já preferem mostrar alguns estudos similares que fazem essa problemática e apresentam um resumo de cada um desses estudos, já entrando numa linha de fundamentação teórica, mas de forma mais resumida, tá? Imagina que o TCC é como se fosse um livro que tem uma história para contar. Só que a diferença é que nos livros de ficção, por exemplo, eles têm uma liberdade criativa, enquanto um TCC, por ser um trabalho técnico, ele precisa seguir algumas normas e algumas diretrizes e referências para você afirmar algumas coisas que você está apresentando no seu texto. E é na introdução também que você vai fazer o resumo dos seus capítulos, ou seja, você vai apresentar para o leitor o que é que compõe cada um desses capítulos. É como se fosse uma descrição resumo do que vai encontrar em cada um deles. E quando você for fazer o resumo dos seus capítulos na introdução, o que eu recomendo é que você faça um esboço, um esqueleto inicial, mas que depois que você terminar o seu texto, você volte para revisar essas partes. Porque conforme a gente vai escrevendo, vão se perdendo alguns detalhes, então é bom você conferir se não ficou nada solto dentro daquele texto, tá? E como eu posso saber quantos capítulos vai ter o meu TCC? Novamente, isso não tem uma regra específica,
Mas se você não tiver uma ideia, o que você pode fazer é pegar os itens de um artigo científico. Então, o passo 4 é: separe os capítulos no mesmo formato do artigo científico. E quais são esses itens que aparecem normalmente nesse texto? São introdução, fundamentação teórica, metodologia, discussão dos resultados e as considerações finais. E no final do seu trabalho, precisa também ter as referências bibliográficas, que é obrigatório. É onde você vai citar todos os trabalhos que foram consultados para escrever o seu texto. Já os anexos não é obrigatório, é algo que vai aparecer de acordo com o que você escreveu. Por exemplo, quando tem alguma informação importante, mas que não precisa ir exatamente no meio do texto, você coloca nos anexos, porque é uma informação que o leitor pode consultar, se quiser aprofundar mais, mas não vai comprometer o entendimento do texto principal. E o quinto e último passo, que é muito importante para a prevenção de plágio, é: não deixe para escrever de última hora. Eu sempre costumo dizer que o ato de escrever é como se fosse um trabalho de escultor, de artesão, qualquer tipo de trabalho que começa com um material bruto sem forma e vai tomando forma conforme você vai trabalhando em cima dele. Então a melhor forma de se acostumar a escrever é escrever pouco a pouco. Então não se foque em quantidade, mas se foque em escrever e praticar um pouquinho todo dia. Nem que seja uma página, meia página, o que você tiver de tempo. O importante é que você vá escrevendo aos poucos e ao mesmo tempo revisando aquilo que você já escreveu. E por que esse tipo de atitude evita o plágio? Num dos vídeos anteriores, você pode ver aqui se não viu ainda, eu comentei sobre alguns tipos de plágio que acontecem sem querer, porque foi feita às pressas, você consultou uma referência e esqueceu de anotar o nome do autor e a página onde estava isso, e você acaba incorporando isso no seu trabalho sem referenciá-lo. E isso pode dar uma tremenda dor de cabeça depois. E além disso, também tem um efeito chamado Dunning-Kruger, que também falei neste vídeo aqui, que é o ato de você imaginar que você já entendeu só na primeira leitura, porque você ainda está com o material na sua frente. Só que conforme o tempo vai passando, você vai esquecendo e se você tentar lembrar tudo de memória, você vai acabar distorcendo algumas ideias. Então é bom sempre ter as referências, o número da página e o livro onde está aquela ideia anotado num documento à parte. Por isso, é importante que você deixe um tempo razoável no final do seu trabalho para que dê tempo de fazer a revisão e a estruturação da formatação do seu texto antes de entregá-lo, tá? Assim como eu citei no passo 1. Espero que esses 5 passos te ajudem a escrever um bom TCC e com muita tranquilidade, tá? E se você quiser saber outras dicas de metodologia científica e assuntos relacionados ao mundo acadêmico, eu vou deixar esse card aqui também para vocês assistirem os outros vídeos. E se você quiser falar comigo, mandar sugestões, críticas ou dúvidas, pode me mandar mensagem numa dessas redes sociais que estão aqui na tela. E lá também vocês vão ver conteúdo que não vão ver por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Escrever a introdução do seu trabalho. Quer dizer, tá errado, né? Delimitar o tema. Errei. Vamos lá, de novo.